Nosso Senhor, ontem, no Evangelho, realizava a pesca milagrosa, pela qual fazia o chamado aos seus discípulos, a fim de que se empenhassem no apostolado junto com Ele. E agora, estão os seus discípulos com Cristo, e os fariseus se escandalizam. Dizem, os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Ou seja, eles estavam tentando enquadrar Nosso Senhor naquele rigorismo característico da velha aliança, da letra morta, do esforço humano, enquanto que Nosso Senhor inaugura a Era da Graça. E na Era da Graça, a leveza do Evangelho contrasta com o peso da velha aliança. Ora, isso significa que nós não jejuemos na Era da Graça? Isso significa que nós não fazemos penitência? Não. De fato, Nosso Senhor diz que os convidados de um casamento não podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles. Aqueles dias da encarnação eram dias de festa, eram dias solenes. Mas, diz Nosso Senhor, dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Por quê? Porque os amigos do noivo querem o retorno do noivo. Anseiam pela volta de Jesus. Então, o noivo, o esposo da igreja, iniciará os dias das bodas do Cordeiro. Aqueles dias gloriosos em que nós estaremos no festim celeste. Ora, no intervalo entre a sua primeira e a sua segunda vinda, nós jejuamos, ou seja, nós manifestamos a Deus a nossa fome pelo retorno de Jesus Cristo. Nós desejamos ardentemente que chegue aquele instante. Enquanto nós não estivermos com Ele, verdadeiramente, nós jamais estaremos plenos, satisfeitos. Este é o sentido do jejum no Novo Testamento. Contudo, mesmo este jejum, mesmo esta penitência, mesmo esta mortificação, são marcados pela leveza da graça. Ou seja, eu não oro simplesmente porque aquilo é uma lei, porque aquilo é um dever. No Novo Testamento, Deus me abre o acesso para a intimidade com Ele. Eu posso ser seu amigo. Eu não vou à missa porque simplesmente é obrigado a ir à missa. Não. Mais do que isso, eu posso receber o corpo adorável de Jesus Cristo. Eu posso beber o seu sangue preciosíssimo. Eu posso ouvir a sua palavra divina. Por isso, Nosso Senhor diz, ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Ou seja, não é possível tentar colocar o Novo Testamento numa alma que ainda está aprisionada no peso do Velho Testamento. Isto vale tanto para judeus quanto para pagãos. Para judeus,
Porque estão preocupados com exterioridades, estão preocupados com o cumprimento da lei, estão preocupados em seguir à risca aquilo que prescreve Moisés na lei, não querem falhar como se tudo dependesse ali do cumprimento rigoroso, enquanto São Paulo explica que a lei tem uma função pedagógica, ela me mostra o quanto eu sou pecador, ela me faz entender que eu preciso da graça, que eu necessito da misericórdia de Jesus Cristo. E por isso, me faz recorrer à cruz e aos meios para obter a graça, isto é, a oração e os sacramentos. Contudo, também é possível, com a mentalidade pagã, querer colocar o Evangelho dentro de um enquadramento no qual ele não cabe. Então, por exemplo, há pessoas que são supersticiosas, então querem rezar de uma maneira mágica, ou têm uma mentalidade que não tem a leveza do Evangelho. Então, por exemplo, a pessoa acha que se ela falhou numa dezena do terço, ou se esqueceu uma Ave Maria, já invalidou tudo. Quer dizer, é um negócio que está baseado numa formulação mágica. Às vezes as pessoas falam, queria uma reza forte, como se fosse uma questão de ter um papel, uma fórmula, Isso é paganismo. Então são cheios de superstição. Então acham que se não rezar desse jeito, vai acontecer algo errado. Há pessoas que já me perguntaram se pode rezar o terço em sentido anti-horário. Eu digo, meu Deus, eu nunca parei para pensar nesse tipo de bobagem, isso é besteira. Não é o espírito do Novo Testamento. O espírito do Novo Testamento é cheio de leveza, de amor. Está baseado no relacionamento de intimidade que nós podemos ter com Deus. Isso significa que não existem leis morais? Claro que não, existem. Isso significa que não existem preceitos da igreja que nós precisamos cumprir? Claro que não, existem. Mas o espírito com o qual nós cumprimos não é um espírito de escravidão, e sim um espírito de liberdade, um espírito de amor, de entrega, de intimidade, de encontro com Deus, de querer mais estar com Ele. Por isso nosso Senhor diz, ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque o vinho fermenta, o odre se dilata, explode. Quantas pessoas que começam a rezar e depois não conseguem mais. É coisa de pagão. Então, pagão não reza nunca. Ele não tem intimidade com Deus. Deus, para ele, é um ídolo distante. Então, ele tem que fazer coisas que chamem a atenção dele. Então, ele, quando tem que rezar, aí já quer rezar logo, não sei quanto, tantas horas, quer fazer tantas peregrinações, andando a pé e fazendo aquilo, e dedicando noites inteiras, e não sei o quê, e aqueles sacrifícios terríveis. Faz uma vez na vida, nunca mais reza mais nada. Quer dizer, ele reza uma vez por ano, 2 vezes por ano, naquele dia, naquela hora marcada, mas depois acabou tudo, porque ele é um pagão. Não tem intimidade com Deus. Agora, o cristão não é assim. Ou seja, eu me lembro que uma vez eu estava no seminário, né? E tinha uns amigos que fizeram um propósito de acordar 3 e pouco da manhã e rezar todos os dias o rosário das 4 até as 5 e depois começar com as orações no seminário. E vieram me propor para fazer parte do grupo, né? Eu falei, não, porque eu não vou aguentar. Eu prefiro acordar às 5 e rezar às 5 todos os dias, do que rezar apenas alguns dias naquele horário. Por quê? A perseverança não é por alguns dias só,
é pela vida inteira. O que adianta, por exemplo, uma pessoa ficar ganindo de fome um dia, gritando como um cão desesperado, com aquela fome canina, e aí no dia seguinte comete todos os excessos? Não é melhor a temperança de cada dia do que um sacrifício desmesurado seguido de intemperança? Não é melhor perseverar 20 anos numa oração diária, metódica, de união com Deus, em que eu consigo fazer, do que fazer um esforço concentrado durante 10 dias, por exemplo, e depois arrebentar, não conseguir mais? O Evangelho tem uma leveza. Jesus no Evangelho, ele espera de nós essa leveza. É claro que existem tempos em que a igreja nos convida a sermos mais exigentes conosco mesmos. Como, por exemplo, a Quaresma. Então, nós apertamos um pouco a corda. Mas notem que a própria igreja, depois da Quaresma tem o tempo da Páscoa, depois do tempo da Páscoa tem o tempo comum. Por que a igreja tem esses tempos? Porque se nós entramos num ascetismo rigorista, nós não vamos conseguir servir a Deus. Nós vamos ficar no meio do caminho. A vida espiritual, portanto, demanda equilíbrio. Demanda saber descansar no tempo correto. Há santos que não dormiam. Santo Afonso Maria de Ligório não dormia. São João Maria Vianney dormia 1 hora por dia. Mas isso por uma graça extraordinária que Deus lhes concedeu, que é heróica. Eu não posso, eu tenho que dormir. Por quê? Porque eu não posso dormir durante o dia, então eu tenho que dormir durante a noite. Quem pode dormir durante o dia, tudo bem, reze de noite. Eu preciso estar acordado durante o dia, tenho muito trabalho para fazer. Então eu preciso dormir à noite. Assim como nós precisamos atender a outras necessidades que todos nós temos. Porque o Evangelho demanda de nós essa liberdade interior, essa leveza, misturada com o certo tempero da penitência. Ou seja, há um pouquinho de penitência em tudo, nós colocamos um pouco de contrariedade, um pouco de incomodidade, não fazemos tudo o que nós queremos, mas ao mesmo tempo nós não tornamos a vida impossível. Nós temos temperança, procuramos ser mortificados. Então, uma pessoa, por exemplo, que diz, não, eu não bebo nunca. O espírito católico não é muito assim, não. Às vezes tem alguns irmãos puritanos que não entendem, né? Não tem problema, numa festa, eu tomar um champanhe sem encher o funil. Com equilíbrio. Então, aquela medida justa, tal, tranquila, estou normal, não perdi a sobriedade. Pronto, isso é o espírito católico. Ah, não, tem que beber água, água, só água, água, água. Isso não é o espírito católico. Ou seja, há um misto de alegrias, de levezas, de um certo sentido de temperança, um pouco de penitência, um pouco de amargura, mas com leveza. Nosso Senhor termina o Evangelho de hoje dizendo o seguinte: ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Depois ele diz, ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Vinho novo tem que ser colocado em odres novos. E conclui, e ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo. Porque diz, o velho é melhor. É interessante esse paradoxo do Evangelho. Porque Nosso Senhor diz que o Evangelho é vinho novo. Mas
ele não é um vinho novo que tem que ficar para sempre novo. Ou seja, o cristão, ele tem que amadurecer. Ele tem que ter maturidade. Ou seja, o vinho, ele vai ficando velho, ele vai ficando bom na medida que vai ficando velho. E o cristão devia ser assim também. Na medida em que que vai passando os anos, ele devia ficar muito melhor, mais equilibrado, mais maduro, mais inteiro. Então, por exemplo, né, uma pessoa quando se converte, às vezes ela precisa ter um esforço muito grande. Por quê? Porque ela está vindo do mundão, então ela tem que romper com o mundo. Então, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. Vinho novo. Vinho novo precisa tomar certos cuidados, ele tem que ser fechado. Ele tem que ser guardado, ele tem que ser preservado. Mas ele precisa amadurecer, ele precisa ganhar textura interior. Então vão passando os anos, um cristão equilibrado, ele se torna uma pessoa extremamente agradável. Ele vê, não curte, está de boa, está tranquilo. Ou seja, é alguém que soube estar por cima das situações. Então, no começo, se ele visse um negócio um pouco estranho, aquilo já poderia desconcertá-lo, já poderia deixá-lo desajustado. 20 anos depois, aquilo não lhe causa mais nada. É como se não estivesse vendo nada. É como, por exemplo, uma pessoa que está largando o cigarro, né? Então, quando ela larga, ela não pode ver ninguém fumando perto dela, que ela tem vontade de fumar. Depois de 20, 30 anos que ela já parou de fumar, pode fumar um cachimbo na frente dela, o cigarro que for, tanto faz. Aquilo já não tem mais impacto nenhum sobre ela, porque ela está desintoxicada. Assim é o cristão que se tornou vinho velho. O apelo das coisas terrenas já não exerce um fascínio tão grande como exercia nos dias iniciais da sua conversão, porque ele aprendeu pela penitência, pela mortificação, por uma vida sóbria, mas ao mesmo tempo uma vida leve, uma vida boa, uma vida tranquila em Cristo, a estar por cima disso tudo. E, portanto, ele aprende a lidar com essas coisas de maneira extremamente equilibrada. Ou seja, a graça nos liberta do jugo da lei. Antes, nós fazemos porque éramos obrigados. Agora, nós fazemos porque nós queremos. Ninguém me obriga. Isto é sair do Calvário para... Aliás, isso é sair do Sinai para o Calvário. É sair da velha aliança para a nova aliança. É viver não mais sob o peso da lei, mas sob a leveza da graça, sobre a sabedoria de Jesus Cristo, que nos faz apreciar a ordem, a justiça, a bondade, aquilo que é justo, aquilo que é certo, simplesmente porque as coisas são assim, porque são boas mesmo. E nós aprendemos a amar o bem e a fazê-lo de coração, porque ele, por mais que custe, é verdadeiramente o que é bom para nós, é aquilo que é conhecido assim. Vamos pedir ao nosso Senhor que Ele nos conceda a graça de termos essa mentalidade do Novo Testamento. E assim, queridos irmãos, nós vamos aprender com Jesus a viver a vida com um evangelho, isto é, com uma boa nova.